Olá! Agora que vimos um pouco do contexto histórico, vamos aprender um pouco sobre conceitos. Afinal, o que é telereabilitação? A telereabilitação é quando a utilização de recursos tecnológicos de informação e comunicação que viabilizam tratamento à distância. Em 2020, surge a Resolução número 516 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO. Essa resolução ela permite o atendimento não presencial nas modalidades de teleconsultoria, teleconsulta e telemonitoramento. A prestação de serviço pode ser feita de forma síncrona, quando a comunicação à distância é realizada em tempo real, ou assíncrona, quando não é realizada em tempo real, como essa aula que já foi gravada previamente. Mas afinal, você sabe qual é a diferença entre teleconsultoria, telemonitoramento e teleconsulta? A teleconsultoria consiste na comunicação registrada e realizada entre profissionais, gestores e outros interessados da área de saúde, fundamentada em evidências clínico-científicas e em protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Vamos ao exemplo prático. Digamos que um gestor de um serviço de saúde, ele quer abrir uma unidade de fisioterapia, mas ele não sabe quais são os materiais, os equipamentos que serão necessários, então ele pode pedir uma teleconsultoria a um fisioterapeuta. O telemonitoramento consiste no acompanhamento à distância de um paciente atendido previamente de forma presencial por meio de aparelhos tecnológicos. Nesta modalidade, o fisioterapeuta pode utilizar métodos síncronos e assíncronos, como também deve decidir sobre a necessidade de encontros presenciais para a reavaliação, sempre que necessário, podendo o mesmo também ser feito de comum acordo por outro fisioterapeuta. Um exemplo seria um paciente pneumopata que, em um momento de exacerbação da sua doença de base, chega dispineico à enfermaria. Então, ele é tirado daquele momento de crise e tem alta hospitalar. Já feita toda a sua avaliação funcional, e então você apenas continua com o telemonitoramento. Um exemplo de telemonitoramento síncrono seria combinar, algumas vezes na semana, uma chamada de vídeo em que ele teria que responder uma escala de dispneia em tempo real. Cito esse exemplo porque ele reflete melhor a realidade dos nossos pacientes do Hospital das Clínicas. Mas existem estudos novos e equipamentos novos, como smartwatches, que eles já mandam sinais vitais, saturação, pressão arterial em tempo real para o fisioterapeuta, para que ele possa realizar esse monitoramento de uma forma mais precisa, utilizando a tecnologia. Um exemplo de telemonitoramento assíncrono seria pedir para esse paciente registrar a frequência e a intensidade de sua dispneia e de suas exacerbações, e no final da semana enviar como se fosse um relatório para o fisioterapeuta. Para acompanhar a evolução desse paciente, seria importante realizar uma reavaliação. Lembrando que a avaliação inicial foi realizada na enfermaria pelo fisioterapeuta e digamos que incluiu o TUG teste. O TUG teste é um teste difícil de ser realizado sem a presença do fisioterapeuta porque precisa haver uma distância correta, o estímulo verbal correto, cronometrar o tempo. Então, digamos que você conhece um fisioterapeuta da cidade onde esse paciente mora, que é uma cidade muito no interior. Você pode fazer um acordo com esse colega para que o TUG teste seja feito por ele e você ter esse dado. Já a teleconsulta consiste na consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta à distância. É importante que esse paciente tenha um prontuário em que a sua evolução seja registrada. A teleconsulta pode ser feita por chamada comum ou por uma videochamada. Atualmente estamos utilizando a videochamada, que a plataforma suporta e tem benefícios como visualizar o paciente no momento do exercício e perceber possíveis compensações que ele pode estar realizando. A telereabilitação abrange tanto a teleconsulta quanto o telemonitoramento.
Segundo a resolução, o fisioterapeuta ele tem autonomia e independência para determinar quais pacientes ou casos podem ser acompanhados ou atendidos à distância. Essa decisão deve estar baseada em evidências, no benefício e na segurança dos seus pacientes. Então, para aprender a avaliar isso, fique atento para o próximo módulo.